Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar então o nosso conteúdo, regra de 3 composta, tá? Vamos lá na página 353, que a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Pra gente praticar então aquilo que a gente aprendeu na aula passada, ok? Perdi meu giz branco. A questão número 1, então, deixa eu dar um giz aqui. Ela fala assim, ó. Marcela resolveu fazer bombons para aumentar a renda da família. Ela sabia que com 2 kg de chocolate era possível fazer 8 caixas de bombons com 6 bombons iguais em cada caixa. No entanto, ela decidiu colocar 12 bombons em cada caixa para diminuir despesas e embalagens. Para a primeira remessa, foram comprados 6 kg de chocolate. Quantas caixas para 12 bombons serão necessárias para a primeira remessa? Então, olha só. A gente vai ter uma situação conhecida, uma situação intermediária e uma situação desconhecida. Aqui a gente vai colocar as informações. Então a gente está falando de quilo de chocolate, quantidade de caixas e quantidade de bombons em cada caixa, certo? Primeiro ela falou, a situação conhecida que a gente tem é que com 2 quilos de chocolate, qual a quantidade de caixas? Ela consegue fazer 8 caixas de bombons com 6 bombons dentro de cada uma dessas caixas. Tá? Qual que é a situação desconhecida? Então, ela comprou 6 quilos de bombons, né? E agora, em vez de colocar 6 bombons em cada caixa, ela quer colocar 12 bombons em cada caixa. Então, ela precisa fazer quantas caixas de bombons? Então, é isso que a gente quer descobrir, não é? É o X, ó, que ele fala. Quantas caixas para 12 bombons serão necessárias? Então, beleza. Então, a gente tem isso. Agora, a gente vai criar uma situação intermediária. Para fazer a situação intermediária, a gente pega alguém aqui da situação conhecida, alguém da situação desconhecida, e aqui a gente vai chamar de Y, tá? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o valor do nosso Y, certo? Como? Usando isso aqui, ó. Tá? Usando aí uma regra de 3 simples, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem, ó, com 8 caixas, com 8 caixas, tem 6 bombons dentro, né? Aí, Y caixas, 12 bombons dentro, tá? Então, olha só. O número de bombons aqui aumentou. Lembrando que o meu Y é a quantidade de caixas. Então, ó, para 6 bombons, a gente tem um total de 8 caixas com 6 bombons dentro. Agora, a gente vai colocar 12 bombons dentro. Vai aumentar ou diminuir o número de caixa? Vai diminuir, não vai? Vocês entenderam? Ó, com uma caixa a gente coloca 6 bombons lá dentro, né? Agora a gente vai colocar 12 bombons dentro de uma caixa. Então vai diminuir a quantidade de caixas. Olha só, diminuiu. Então aqui a gente tem uma regra de 3 inversamente proporcional. Como que a gente resolve uma regra de 3 inversamente proporcional? A gente copia um aqui, né? E muda o outro, ó. Então vai ficar 12 sobre 6. Agora a gente faz a multiplicação cruzada. 12 vezes Y, 12Y. 6 vezes 8, 48. Então o nosso Y é igual a 48 dividido por 12, que vai dar 4, tá? Então aqui no lugar do Y, a gente pode colocar que é 4, tá? Beleza, então descobrimos o Y. Agora a gente quer descobrir o X. Então agora, para descobrir o X, ó, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. A gente vai pegar o Y que a gente descobriu, a gente vai usar o X e aí a gente vai usar esses números de cima. Porque se a gente usasse aqui embaixo, ó, esses dois são iguais, né? Então vai dar errado, né? Não vai dar errado, né? Se você calcular o X, vai dar um valor errado para X. Então você tem que pegar aqui que são diferentes, tá bom? Então vamos lá. Então agora, ó, 2 quilos de chocolate, dá pra fazer 4 caixas. 6 quilos de chocolate, dá pra fazer um X número de caixas aí. Olha só, aumentou a quantidade do quilo do chocolate. Vai aumentar a quantidade de caixas que a gente vai produzir? Vai, né? Quanto mais chocolate, mais caixas serão produzidas. Então essas daqui, elas são diretamente proporcionais, tá? Então vamos lá. Multipliquem, aqui você pode deixar do jeito que tá, ó. 2 sobre 6 é igual a 4 sobre x.
Não precisa aí mudar agora porque é diretamente proporcional. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 6, 24. Então, o x é igual a 24 sobre 2. Então, 12. Então, a pergunta qual que é? Quantas caixas para 12 bombons serão necessárias para a primeira remessa? Então, serão necessárias 12 caixas. Entenderam como que faz? Estão entendendo aí mais ou menos? Vamos fazer a próxima para ver se ajuda a clarear mais um pouquinho, tá? Então, copie isso daí que eu vou fazer a próxima. Eu vou apagar para colocar a próxima. A número 2, ela fala assim, então. Em seu trabalho de história, Mateus compôs 8 páginas com 25 linhas de texto cada e cada linha com 15 centímetros de comprimento. Para que fique esteticamente melhor, ele quer compor o mesmo texto em 10 páginas com 24 linhas em cada página. Qual deverá ser o comprimento de cada linha? Então, olha só. As informações que temos é a quantidade de páginas, a quantidade de linhas por páginas e o comprimento das linhas, tá? Então, vamos lá. Qual é a situação conhecida? É o que ele deu pra gente, ó. Ele compôs, então, 8 páginas. Então, a quantidade de páginas é 8. Com 25 linhas. E o comprimento das linhas era de 15 centímetros. Beleza? A situação desconhecida, então, ó. Ele quer um texto, então, com 10 páginas. 24 linhas em cada página. E aí, qual será, então, o X, né? Quem será, então, aqui a quantidade de linha, o comprimento da linha que tem que ter esse texto do Mateus, tá? Então, olha só. A gente vai fazer aqui, então, a situação intermediária. Bom, aqui onde está o X, a gente vai colocar o Y. Aí a gente vai pegar uma informação da situação conhecida e uma informação da situação desconhecida, beleza? Ok, agora a gente vai descobrir o nosso Y. Bom, para descobrir o Y, ó, a gente pode pegar essa informação aqui, né? Deixa eu... Aqui o X verde. Ó, a gente pode pegar essa informação aqui, né? E aí a gente vai descobrir o nosso Y, certo? Então vamos lá. Quantidade de linhas por página. Então, com 25 linhas, o comprimento da linha é 15 centímetros. Agora, a gente vai ter 24 linhas. E aí, a gente vai ter um Y ali, o comprimento da linha. Então, olha só. A quantidade de linhas diminuiu, né? Era 25, foi para 24. Então, o comprimento da linha vai acontecer o que com ela? Se diminuiu, pensa só, você tem um texto aqui, tem uma quantidade de linhas ali. Tá, aí a gente diminuiu o número de linhas, então vai ter que esticar aquelas linhas ali. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar, então, o nosso número de linhas, não vai? O nosso número de linhas não, o nosso comprimento de linha, tá? Então, beleza, então ela é inversamente proporcional. Então, vamos lá. 25 sobre 24 é igual, vamos inverter aqui, y sobre 15. Então, vai ficar 24 vezes y, 24y. 25 vezes 15, eu vou fazer na calculadora, tá? Para ser mais rápido. 375. Então, y é igual a 375 dividido por 24. E deu 15,625, tá? Então, o comprimento aqui vai ser 15,625, ok? Então, aqui o y é 15,625. Ótimo. Agora, a gente já pode descobrir o x. Presta atenção numa coisa aqui. Eu vou pegar o x e o y. Eu posso pegar esse aqui, 24 e 24? Não posso. Porque tá vendo que é igual essa informação? Então, eu vou ter que pegar o 8 e o 10, tá? Então, a gente vai pegar essa informação aqui, ó. E essa informação aqui. Tá? Então, olha só. 8 páginas. O comprimento da linha é 15,625. Agora, a gente vai ter 10 páginas. Então, qual que é o comprimento da linha? X, beleza.
Vamos fazer assim, né, ó. Eu coloquei embaixo, vamos colocar do lado que fica mais fácil. Essa minha louça tá ficando ruim. Ó, 8 páginas. O comprimento da linha é 15,625. Agora a gente vai ter 10 páginas. O comprimento da linha vai ser X. O número de páginas aumentou, certo? E o comprimento da linha vai aumentar ou vai diminuir? Então pensa o seguinte, quanto mais página você tiver, menor a gente pode diminuir essas linhas, né? Então o comprimento da linha aqui no caso vai diminuir. Olha só, é inversamente proporcional, né? Então vai ficar 8 sobre 10 é igual, vamos inverter aqui. Então vai ficar o X para cima e o 15,625 vai ficar embaixo. 10 vezes X, 10x. 8 vezes 15,625 dá 125. Então, o x é igual a 125 dividido por 10, que vai dar 12,5. Então, que era o x era qual deve ser o comprimento da linha. Então, 12,5, tá? Então, o comprimento da linha deve ser 12,5. Ok? Copiem aí essa daí. A número 3, então, olha só. Em 5 horas, 8 torneiras idênticas lançam 15 mil litros de água em uma piscina. Em 3 horas, que volume de água 10 dessas torneiras lançam na piscina nas mesmas condições? Então, vamos lá. Então, ó, a gente tem o tempo, quantidade de torneiras e o volume em litros, tá? Então, vamos lá. Em 5 horas, 8 torneiras lançam quantos litros? 15 mil, né? Então, lançam ali 15 mil litros, tá? Situação desconhecida. Em 3 horas, que volume de água 10 dessas torneiras lançam? Então, 10 torneiras, ele quer saber o volume de água, certo? Então, se aqui tá o X, aqui eu vou colocar o Y, tá? Vou lembrar de pôr no cantinho agora. Então, beleza. Então, agora a gente vai pegar uma informação da situação conhecida e uma da desconhecida. Então, 5 e 10. Vamos lá, então, descobrir o nosso Y. A gente pode começar descobrindo ele por aqui, né? Ok? Então, vamos lá. 8 torneiras. Então, ó, 8 torneiras é responsável por 15 mil litros, né? Elas lançam lá dentro 15 mil litros. Então, 10 torneiras vai lançar quantos litros? A quantidade Y. Então, ó, aumentou o número de torneiras, vai aumentar ou diminuir a quantidade de litros? Vai aumentar, né? Então, vai ter mais quantidade de litros ali, tá? Então, ela é diretamente proporcional. Então, só fazer cruzado, ó. 8 vezes Y, 8Y. 10 vezes 15 mil, é só acrescentar um zero, né? Então, vai ficar 150 mil. Ok? Então, Y é igual a 150 mil dividido por 8, que vai dar, vamos fazer aqui, 18.750. Então, o Y é 18.750, tá? Então, vamos completar ele aí. Certo. Agora a gente vai descobrir o X. Ó, tem essa informação. Essas duas são iguais, então a gente não pode pegar ela. Então, a gente vai pegar essa informação aqui e essa informação aqui, ó, tá? Que essas aqui são iguais, a gente não pode trabalhar com situações iguais. Então, vamos lá. Em 5 horas, o volume de água é 18.750. Em 3 horas, o volume é X. Diminuiu a quantidade de horas. Em menos horas, vai colocar mais água ou menos água? Seria menos água, né? Então, aqui também diminuiu, tá? Então, vamos lá. É diretamente proporcional. 5 vezes X, 5x. 3 vezes 18.750 vai dar 56.250. Então, 56.250. Agora, a gente vai dividir isso aqui por 5. Então, vai dar, deixa eu fazer aqui que é mais rápido, 11.250. Então, o nosso X é
11.250. Então, qual que é a pergunta? Em 3 horas, que volume de água 10 as torneiras lançam na piscina nessas condições? Então, elas lançam 11.250 litros. Ok? Copia aí pra gente fazer a número 4. Então, no número 4, fala o seguinte: 6 máquinas trabalhando ininterruptamente 8 horas por dia produzem determinado lote de peças em 6 dias. Como 2 dessas máquinas apresentaram defeito, quantas horas por dia durante 5 dias as máquinas sem defeitos deverão funcionar para produzir o mesmo lote de peças? Então vamos lá. Então a gente tem uma quantidade de máquinas, as horas que elas trabalham por dia e a quantidade de dias, tá? Então olha só. Então a primeira, 6 máquinas trabalhando 8 horas por dia produzem determinado lote de peças em 6 dias. Certo? E essa são desconhecidas. Então, 2 parou de funcionar, então a gente tem 4, né? Funcionando lá. Trabalhando quantas horas por dia? É isso que ele quer saber, né? Quantas horas por dia, durante 5 dias, essas máquinas vão ter que trabalhar então. Então, ali vai ficar o X, certo? Então, beleza. Então, a gente vai colocar o Y aqui, a gente vai copiar esse aqui e vamos copiar esse aqui, ok? Vamos descobrir, então, o Y. Quem que a gente vai pegar? A gente vai pegar isso daqui para descobrir o Y ou a gente vai pegar isso daqui? O de baixo, né? Porque, ó, aqui não é igual, então não vai dar certo. Então, a gente tem que pegar isso daqui, né? Para descobrir o nosso Y, ok? Então, vamos lá, ó. 8 horas por dia, trabalhando 8 horas por dia em 6 dias. As máquinas estão, certo? Agora, elas vão trabalhar Y horas por dia em 5 dias, ok? Então, olha só. Aqui diminuiu, né? Diminuiu, então, a quantidade de dias. Então, para produzir a mesma coisa, elas vão ter que trabalhar mais horas ou menos horas, ó. Diminuiu a quantidade de dias. Então, para a gente produzir a mesma coisa que a gente vinha vindo produzindo, ela vai ter que trabalhar mais, né? Então, vai aumentar a quantidade aqui de horas a ser trabalhadas, tá? Então, olha só, é inversamente proporcional. Então, vai ficar 8 sobre Y é igual 5 sobre 6, tá? Inverti aqui, então. 5 vezes Y, 5Y. Isso é igual 6 vezes 8, 48, tá? Então, a gente vai fazer 48 dividido por 5, que dá 9,6. Então, o Y é igual a 9,6. Então, elas vão trabalhar 9,6 horas por dia, tá? Agora, a gente vai descobrir o X. Bom, eu vou pegar essas informações aqui, ó. Não, né? Porque aqui tem 5 e 5. Então, eu tenho que pegar de cima, ó. Tá? Então, olha só, vamos lá. 6 máquinas. 6 máquinas trabalham 9,6 horas por dia. 4 máquinas vai trabalhar X horas por dia. Então, ó, diminuiu o número de máquina para produzir a mesma quantidade. Então, ela vai ter que aumentar ou diminuir a quantidade de horas? Vai ter que aumentar, né? Porque vai trabalhar em menos dias, então vai ter que aumentar. Nossa, esse dia está acabando com o nariz. Com o ventilador ligado, vem tudo um pozinho pra cá. Tá, inversamente proporcional. Então, copia a primeira aqui e inverte a segunda. 9,6. Certo? Agora vamos multiplicar cruzado. X vezes 4, 4x é igual 9,6 vezes 6, 57,6. E aí, 57,6 dividido por 4 dá 14,4.
E aí, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque meu resultado deu diferente do que tinha dado aqui. Deixa eu ver se eu fiz errado ou se eu tinha feito errado antes. Só pra gente não continuar ele errado, né? Então, ó, a número 5, deixa eu só ver. Essa é a 5? Não, essa é a 4, né? Então, olha só. Número 4, deixa eu ver se eu coloquei as informações igual, ó. Então, 8 horas aqui, horas por dia, em 6 dias. Isso, y e 5, tá certo até aqui? Meu y tá certo, tá. Então, agora a gente pegou 4 vezes x, tá certo? E ah, não, tá certo, 57. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Tá, então beleza. Então, o x deu 14,4. Só que daí, olha só, o que seria o 14,4? Bom, a gente vai pegar isso, a gente tá falando sobre horas, não tá? Por isso que eu confundi aqui, porque o meu já coloquei a resposta em horas e aqui tá em decimal. Então, olha só, aqui ele fala pra gente, né, ó, cadê a pergunta? Quantas horas por dia, durante 5 dias, as máquinas sem defeitos deverão funcionar? Então, a gente vai pegar isso daqui e a gente vai transformar em horas. Então, olha só, vai ser 14,4 horas. O que seria 14,4 horas? Bom, 14 horas,4. Esse 4 seria o quê? O 4 representa 4 décimos. Copia aqui, gente, que eu vou apagar pra gente terminar esse cálculo, tá? Porque vai fazer mais algumas coisinhas, tá? Então, copia isso aqui, pausa aí pra copiar que eu vou apagar, tá bom? Olha só. Então, a gente tem 14,4 horas. Tá. A gente vai descobrir quem que é esse 4. Esse 4 aqui seria 4 décimos, não é? Porque ele tá depois da vírgula, só tem ele, então ele seria 4 décimos. E aí, a gente vai calcular quanto que é 4 décimos da hora. Então, a hora não tem 60 minutos? Então, a gente vai fazer quanto que é 4 décimos de 60. Então, quanto que dá isso? Ó, a gente pode simplificar aqui, né? Vai ficar 4 vezes 6, 24. Então, esse vírgula 4 aqui é 24 minutos. É muito comum as pessoas confundirem e achar que é, por exemplo, 14 horas e 4 minutos, 14 horas e 40 minutos. E não é. A gente tem que achar isso aqui proporcional aos 60, tá? Que dá os 24 minutos. Então, o nosso x, no caso, vai ser 14 horas e 24 minutos, tá? Tem que fazer essa transformaçãozinha aqui, tá bom? Ou você põe 14,4 horas ou 14 horas e 24 minutos, ok? Então, deu isso daí, tá? Eu tinha colocado direto aqui o 14 e 24, achei que eu tinha errado. E aí, vamos fazer a última agora, número 5? Então, eu vou apagar pra gente fazer ela, tá? Então, eu copiei isso aí, que eu vou apagar. Então, aí a última, ela fala o seguinte pra gente. Se 10 máquinas funcionando 6 horas por dia durante 60 dias produzem 90 mil peças, em quantos dias 12 dessas máquinas funcionando 8 horas por dia produzirão 192 mil peças? Então, vamos lá? Agora aqui a gente tem 4 informações, né? Ele fala, ó, com 4 grandezas, crie uma segunda situação intermediária. Então, aqui, ó, temos agora 2 situações intermediárias, tá? Então, coloca aí as informações, quantidade de máquina, hora por dia, número de dias e número de peças, tá? Eu abreviou, gente, porque não cabe aqui na lousa, mas na apostila pode escrever tudo, se vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. 10 máquinas funcionando 6 horas por dia durante 60 dias produzem 90 mil peças. Então, esse é o que a gente sabe. Agora, eu vou mostrar a situação desconhecida. Em quantos dias 12 máquinas funcionando 8 horas por dia, então o número de dias é o que a gente quer descobrir, né? Vai produzir quantas peças? 192 mil peças. Tá, então vamos lá. Aqui tem 192 mil, tá? Então vamos lá. Aqui onde está o X, a gente então vai colocar o Y. E aqui a gente vai colocar uma outra letra que pode ser o Z, tá bom? Então agora a gente vai ter Y e Z aí para descobrir. E aí nas nossas situações intermediárias, então, a gente vai colocar então uma informação, tá? De cada uma delas. Então vamos lá?
Aqui, ó, eu vou fazer igual eu fiz, tá? Então, ó, eu peguei o 10 daqui, tá? Dessa informação. Aqui a gente pode pegar o 6 e pode pegar o 8, tá? E deixa eu ver qual que eu peguei ali embaixo. Eu coloquei tudo pra 192 mil, tá? Então eu peguei tudo pra isso daqui. Isso daqui, gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Desde que você pegue uma situação conhecida e uma situação desconhecida, tá? Eu copiei daqui porque, como eu fiz, né, pra eu ir acompanhando os resultados, porque senão às vezes eu me perco aqui, né? Como não tem vocês pra ficar falando, ah, professora, olha, multiplicou errado ali, às vezes eu faço alguma coisa errada e eu não vejo, né? Então eu tenho que ficar conferindo aqui pra ver se tá tudo certo. Então vamos lá, vamos descobrir o nosso Y, depois o nosso Z e depois o nosso X. Para descobrir o Y, a gente não pode usar aqui porque tá igual, né? Então a gente vai usar isso daqui, tá? Bom, então vamos lá. Tá, então em 60 dias é produzido 9 mil peças. Em Y dias é produzido 192 mil peças. Ok, então aumentou a quantidade de peças. Então vai ter que aumentar ou diminuir os dias? Vai ter que aumentar, né? Mais peças, vai precisar de mais dias para fazer. Então ela é diretamente proporcional. Então é só multiplicar cruzado. 9 mil vezes Y é igual 60 vezes 192 mil. Então vou fazer aqui. Deu 11 milhões e 520 mil. Tá? E aí o Y, então, vai ser igual a 11 milhões e 520 mil dividido por 9 mil. Deu 1.280. Então, o Y aqui, ó, vai ser 1.280. Certo? Beleza. Agora a gente vai descobrir o Z. Então, pra gente descobrir o Z, a gente vai usar essa informação aqui, tá? Ó. Porque se a gente usasse aqui, ó, isso aqui tá igual, tá? Então, por isso que também eu não coloquei um 8 aqui, ó. Porque senão ficaria igual em cima, ficaria igual embaixo. E aqui também tá igual. Então, você tem que colocar de forma que fique duas coisas diferentes, tá? Então, vamos pegar este quadrado ali, tá? Então, vamos lá. Em 6 dias... Desculpa, em 6 horas por dia, o número de dias para produzir tudo trabalhando 6 horas por dia, vai usar 1.280 dias para produzir uma quantidade total lá de peças. Agora, trabalhando 8 horas, vai precisar de uma quantidade Z. Então, olha só, aumentou a quantidade de horas que está trabalhando para produzir uma quantidade lá de peças. Então, eles vão poder trabalhar menos dias, não vão? Porque aumentou a quantidade de horas, tá? Então, eles vão poder trabalhar menos. Então, vai ser inversamente proporcional. Então, vamos inverter isso aqui, tá? Então, vai ficar 6 sobre 8 é igual a Z sobre 1.280. 8 vezes Z, 8Z. 6 vezes 1.280, 7.680. Então, o Z é igual a 7.680 dividido por 8, que dá 960. Tá? Então, aqui no lugar do Z, a gente pode colocar o 960. Então, o número de dias é 960. Agora, a gente vai fazer o X. Para fazer o X, ó, vai usar aqui e aqui, né? Aqui tá igual, não posso usar. Aqui tá igual, não posso usar. Então, eu vou usar aqui, tá? Ó, o 10 e o 12, o 960 e o X, ok? Então, eu vou apagar aqui pra fazer, tá? Então, copiem aí que eu vou apagar. Gente, só uma coisa antes que eu tava olhando aqui, ó. O número de dias aqui é 90 mil, não 9 mil, tá? Então, a gente vai acrescentar 0 aqui, tá? Ó. Aqui vai ficar 90 mil, aqui vai ficar 90 mil, Y. Aí, quando for dividir aqui, vai ficar só 128, tá? Aí, aqui é só 128, aqui é 128, e aí aqui, então, vai ficar isso aqui, vai ficar só o 96, tá? Então, só tira 0 daí, tá? Tira um 0 daqui e um 0 daqui. Ok? Então, é 128,96, tá bom? Arrume isso aí antes de fazer. Acho que eu tirei de todos, né?
ok? Então vamos lá. Agora para descobrir o x, então ó, 10 máquinas, elas trabalham 96 dias então para produzir uma quantidade total de peça lá. 12 máquinas vai trabalhar então uma quantidade x. Se aumentou a quantidade de máquina, então a gente pode diminuir a quantidade de dias para produzir uma determinada quantidade de peças, né? Porque agora vai ter mais máquinas. Então vai ser inversamente proporcional. Então vai ficar 10 sobre 12 é igual, aí inverte, tá? X sobre 96. 12 vezes x, 12x. Vou pôr aqui, ó. Isso é igual 10 vezes 96 dá 960. Então, o x é igual a 960 dividido por 12, que vai dar 80, tá? Então, era isso que ele queria, né? A pergunta que ele fez é... se 10 máquinas tal, produzem, em quantos dias elas vão produzir? Então, 80 dias. Ok? E aí, a gente finalizou, então, esse módulo de regra de 3 composta, tá? Aí, pessoal, eu tinha deixado para vocês fazerem em casa algumas tarefas, né? O que acontece? Como era regra de 3 simples, eu não vou ficar corrigindo elas aqui na lousa porque vocês estão cansados de fazer regra de 3. Eu vou só falar o resultado para vocês, daí se vocês tiverem alguma dúvida pode me mandar mensagem, tá? Se o resultado de vocês é diferente, vocês me mandam mensagem que daí eu ajudo vocês, tá? A corrigir. Deixa eu só olhar qual que eu deixei pra vocês fazerem. Acho que era da 1, 2, 3 e 4, né? Então, olha só. A resposta da número 1... Deixa eu achar aqui... Então, a resposta da número 1 vai ser 26 minutos e 16 segundos, tá? Na verdade, deu ali, o x deu 1576,8. Aí, vocês façam a conversão, tá? Aí vai dar 26 minutos e 16,8 segundos. A número 2 vai ser 1,8 quilômetros, tá? Então fez a continha aí, vai dar 1,8. A número 3, deixa eu ver o que ele perguntava aqui na número 3. Calcule a velocidade média em quilômetro por hora de Sara e de Zamboit nesses dois recordes. Então, nas provas de 100 metros... vai ser 60,5 km a velocidade de Sara e a do Bolt vai ser 37,58 km, tá bom? E a número 4, nas Olimpíadas, tal, compara a velocidade média obtida na prova de 100 metros e de 200 metros de Usain Bolt nas 3 Olimpíadas. Então, a resposta aí, ó, nas provas de Pequim e Londres. Então, a gente vai usar 100 metros, nos 100 metros e nos 200 metros, então o Bolt alcançou média acima dos 37 metros por hora. E na prova da Olimpíada do Rio, seu tempo aumentou, a velocidade média baixou, então a grandeza foi inversamente proporcional, então, contudo, deve-se destacar que ele conseguiu ser tricampeão olímpico, vencendo as 2 provas, tá? Então, são esses valores que eu falei pra vocês, tá bom? Acima dos 37 km por hora. Ok, gente? Daí, com essas informações que eu dei pra vocês, ele queria a média, né? Então, eu falei o resultado pra vocês. Se for com dúvida na hora de fazer a questão, de fazer a conta, aí vocês podem me mandar mensagem, fala, professor, ó, não consegui, fiz a conta, deu errado, eu posso ajudar vocês. Se eu ver que muita gente teve dificuldade, daí eu resolvo aqui, tá? Mas regra de 3 simples, é simples de fazer, tá? E aí, pra casa, então, agora vamos fazer regra de 3 composta, tá? E esses eu vou corrigir na próxima aula, que eu sei que é um pouquinho mais dificultoso pra vocês. Não que seja difícil, né? Mas vocês aprenderam agora. Aí vocês façam o exercício 8, né?